Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira da quarta semana da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. A meditação de hoje, ela quer nos suscitar algo e ela tem um grande ensinamento para trazer para a nossa vida no dia de hoje. Esse ensinamento, ele quer dizer para nós o seguinte, que diante da palavra de Deus, nós não podemos ficar indiferentes ou neutros. Não há neutralidade diante da santa palavra. E com isso, meus amigos, nós conseguimos entender muito bem aquilo que Jesus disse. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, ele dispersa, separa. Nós conseguimos entender. Porque Jesus está dizendo, veja, o que vai julgar vocês é a palavra que eu disse. E diante dessa palavra que o Senhor diz para nós temos duas atitudes. Ou nós cremos e nos deixamos transformar por essa palavra, ou nós ficamos indiferentes a essa palavra e esta mesma palavra, ela irá nos julgar no último dia. É simples assim, né? Então, o que o Evangelho de hoje ele quer colocar para nós é que nós precisamos moldar toda a nossa vida diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a regra de ouro para cada um de nós. De maneiras que nós precisamos colocar todas as áreas da nossa vida a serviço da palavra e deixando que essa palavra ela nos confronte e ela mude aquilo que possivelmente ou alguma coisa que na nossa vida precisa da intervenção da palavra. Então, nós vamos viver de acordo com a palavra. E pode parecer que isso assim seja nada, né? Mas, por exemplo, quando a palavra diz para mim, quando você for perseguido, caluniado, injustiçado, alegrai-vos, que grande será o vosso tesouro no céu. Não é uma palavra tão fácil de viver, né? Alegrai-vos. Então, viver essa palavra requer estar em sintonia com Deus e cheios do Espírito Santo para que a gente possa, de fato, cumprir essa palavra. Quando o Senhor diz assim, quando te baterem na face direita, oferece à esquerda, meu irmão, minha irmã, isso não é uma coisa humana de se viver. Não é. E claro, junto com isso, o Senhor nos dá a graça de viver a palavra. Né? Quando nós olhamos para todas as realidades e a gente vê hoje o mundo moderno, né? O homem dos dias de hoje, buscando felicidade em mil coisas, né? Colocando sua esperança em mil realidades. E a gente se depara, por exemplo, com o Salmo 120, quando eu levanto meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Ele é o guarda, ele não dorme nem cochila, ele nos guarda na saída e nos guarda na chegada. Ora, nós nos colocamos então
diante da proteção de Deus e somos envolvidos por essa palavra. Quando nós estamos, por exemplo, sobre ataques, ataques seja de tentação, ataques do próprio inimigo, que a gente se depara, por exemplo, com o Salmo 67, levanta-se Deus, eis que seus inimigos se dispersam e fujam da sua face, ele se derrete como cera. Olha que coisa maravilhosa. Então, para todas as situações da nossa vida, há a palavra para aquele momento. Deus ele vai nos falar o tempo todo pela sua palavra. Então, é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos nos deixar moldar pela santa palavra. É essa palavra que vai trazer para nós eternidade. Eternidade. Sim, é isso. E Jesus diz, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. São João da Cruz, ele diz que no entardecer da vida, ou seja, no último dia, nós seremos julgados no amor e pelo amor. No entardecer da vida, nós seremos julgados no amor. Nós seremos julgados por essa palavra amorosa. Vamos lembrar aquilo que São João mesmo diz no prólogo do seu evangelho, que a palavra, ela é Cristo. Cristo é a palavra. Ele diz lá, no princípio era a palavra. São João está se referindo e ele está voltando lá no livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então ele está voltando, Ele está fazendo uma referência para dizer que essa palavra, que é Jesus, é a palavra encarnada, é a única que recria a nossa vida. Aqui está o ponto central da nossa meditação. Por que nós devemos viver da palavra e pela palavra? Porque ela é a única capaz de recriar. Vamos lembrar, no livro do Gênesis, Deus ele criou tudo pela sua palavra. Se nós formos ver lá o relato da criação, nós vamos ver que no primeiro dia Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Na pesca milagrosa, Pedro diz para Jesus, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, nós jogamos a rede, nós fizemos de tudo, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. E por causa da palavra de Jesus, ele lançou a rede e eles apanharam tamanha quantidade de peixe. Isso é maravilhoso, Então, é a palavra. É a palavra que realiza. Então, lá no início, Deus ele foi colocando a palavra, Ele foi dizendo e as coisas foram sendo criadas. Ora, esse verbo eterno, que é Jesus Cristo, ele quer nos recriar. Ele quer nos trazer para a vida sobrenatural. Ele quer nos trazer para a vida da graça. Ele quer nos comunicar, as maravilhas do seu coração. E isso ele fará pela sua palavra. Por isso, não crer na palavra é um perigo para cada um de nós. Então, viver por essa palavra, porque ela é a única e ela pode nos trazer vida. E a gente percebe bem, nós conseguimos experimentar bem isso quando a gente vê aquele que vive pela palavra, na obediência a Cristo, daquele que não vive sobre a palavra. Há uma diferença muito grande, de quem vive pela palavra e de quem vive pelos conceitos e critérios mundanos, os critérios humanos. Há uma diferença muito grande. A qualidade de vida é enorme. Então, meus amigos, vamos pedir ao Senhor hoje, neste evangelho maravilhoso, que nós tenhamos a graça de viver debaixo dessa palavra, e viver aquilo que a palavra nos exorta a viver, porque, voltando a dizer, a palavra, e aqui se resume tudo nisso, a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Nós não cultuamos e seguimos um livro
Quando eu estou dizendo o tempo todo na meditação da palavra, é evidente que essa palavra é uma pessoa. Nós não seguimos um conceito, nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. A palavra que se fez carne, que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.